Carla, me conta um pouco sobre esse trabalho de vocês. É lá no departamento de agrário, no setor de agrário, na verdade, né? Isso. Departamento de zootecnia, é isso? Exatamente. Perfeito. Isso é uma pesquisa que como é que é? É a produção da carne celular, né? O que é isso? E conta pra gente por que esse trabalho. Isso é uma das coisas mais fascinantes que eu acho vou ter oportunidade de me envolver na minha vida, né? Porque assim, eu sou médica veterinária e logo que eu entrei como professora, né? Eu fui aluna na UFPR também, então estou na minha alma mater. Mas logo que eu entrei como professora, eu já fundei o Laboratório de Bem-Estar Animal, que é um laboratório onde a gente trabalha tentando entender onde tem sofrimento animal e criar estratégias para diminuir, de preferência evitar, mas se não pelo menos mitigar o sofrimento pelo qual os animais passam diante das nossas muitas atividades, né? Claro que uma das atividades mais importantes nesse sentido é a produção de alimentos de origem animal, porque é a atividade humana que envolve o maior número de animais, que, assim, toma um controle total da qualidade de vida desse animal, até mesmo da forma como ele nasce, da anatomia que ele vai ter quando ele se desenvolver, porque nós fizemos em vários espaços atuamos para aumentar a eficiência da produção de alimentos de origem animal. Isso foi invariavelmente em detrimento da qualidade de vida dos animais, né? Porque eles tiveram que se tornar cada vez mais rápidos para crescer, mais confinado para morrer brevemente. Exatamente. Um frango vive 40 dias. Ele nasce um pintinho de 50 gramas, e em 40 dias ele atinge 2 quilos de peso vivo. Ele é inchado, na verdade. Ele tem um potencial de que não é inchaço, é crescimento efetivo, mas desproporcional. Isso foi criado pela interferência humana, isso não é a obra da natureza. Aliás, esse ponto é legal porque as pessoas pensam que quando elas comem carne convencional, elas estão comendo um produto natural. Não. Também não, né? Não, de forma nenhuma. Não existe mais artificialidade do que você entrar, por exemplo, num galpão de frangos. Você vai ver 20, 30 mil frangos sendo criados sobre suas próprias excretas, mal conseguindo andar, com vários problemas de saúde, com uma vida que não lhes permite nem atingir maturidade sexual. Eles não chegam a ficar adultos, eles vão para batedouro antes. Então é tudo muito artificial nesse sistema e muito crítico do ponto de vista dos animais. Então, assim, tô demorando para chegar lá, né? Não, tranquilo. Mas é que o nosso trabalho com zootecnia celular, e hoje a Universidade Federal do Paraná é a única universidade na América Latina que tem um laboratório de zootecnia celular, né? Ele é filho, ele nasce do laboratório de bem-estar animal, né? Bacana. Porque quando a gente começa a perceber que existirão e já existem, né, formas alternativas ao uso de animais para a produção desses alimentos que são tão procurados pela humanidade, né? Embora o vegetarianismo, o veganismo estejam crescendo, a projeção para a demanda de carne no planeta, ela só aumenta, né? A gente ainda tem grandes áreas aí que estão iniciando no seu percurso de incluir, de colocar a carne como um papel central da dieta, né? Tanto, por exemplo, países asiáticos quanto a África, o continente inteiro, né? Todos esses países, existe uma previsão de aumento de demanda por carne na medida em que aumente o poder aquisitivo, que aumente a qualidade de vida das pessoas, que é algo que a gente quer, logicamente, né? Mas então... O planeta não comporta esse aumento. Se for com produção convencional, de forma nenhuma. A produção convencional de carne, ela diminui a nossa capacidade de produzir alimentos para o ser humano, ela não aumenta, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, num prato de almoço, às vezes as pessoas pensam assim, vegano, vegetariano come mais soja, né? Vou lá fazer um prato de tofu, é soja, né? Mas um prato com um peito de frango tem muito mais soja, porque aquele frango precisou ser alimentado com soja. Basicamente, a ração dos animais é soja e milho, que se fossem dados diretamente para a humanidade, a gente já supriria a necessidade de alimentos dos 8 bilhões de seres humanos. Caramba. Então, a produção de alimentos de origem animal convencional, criando animais, ela é excludente, ela diminui a disponibilidade de alimentos para o ser humano, né? Então, como de fato existe uma demanda, as pessoas falam, mas eu não quero comer só soja e milho, eu quero comer carne.
Então, embora a gente não precise, Sim. né? Então, as novas formas de se produzir carne são a melhor notícia, como eu disse, dos últimos 10 mil anos. Desde quando o ser humano começou a domesticar animais, aprender a plantar, que ele pôde deixar de ser nômade, né? E aí teve tempo e alimento suficiente para desenvolver seu intelecto, suas outras capacidades. As novas carnes são a melhor notícia, desde aquela lá, porque nós vamos produzir para atender uma demanda por carne que é crescente, sem exaurir o nosso planeta, que é uma outra questão. Ninguém vai sobreviver se a gente acabar com o planeta, né? E também sem causar sofrimento animal, né? Então, são basicamente 3 tipos de carnes alternativas. A gente tem as carnes vegetais, que já estão muito mais avançadas, elas estão no mercado para a gente comprar. São versões novas de uma combinação de plantas para um produto que tenha um sabor parecido com a carne, né? E que tenha também um potencial nutricional parecido com a carne, né? Então são as carnes vegetais. A gente tem os produtos de fermentação, né? A gente pode incluir nisso também, com alguma variação, mas a produção da fermentação em massa, a produção de produtos a partir de cogumelos e similares, que são altamente palatáveis e podem trazer combinações interessantes, até a fermentação de precisão, que é algo que já se utiliza, né, na fábrica, por exemplo, de queijo convencional. A gente tem proteína de fermentação de precisão. Então as pessoas, de novo, né, elas pensam, vou comprar um queijo porque eu sou contra coisas artificiais, mas não tem nada de natural nesses produtos mais, né? Nem o frango não é natural, né? E aí essa fermentação de precisão, ela pode também, ela é uma linha de novos produtos. A gente pode fazer o leite com a caseína da vaca, sem que para isso a gente precise criar vacas e ordenhar vacas, por fermentação de precisão. A gente pode falar de mais detalhes se houver tempo, né? E aí essa terceira linha, que é a grande novidade, que é a carne celular, né? Qual é a grande novidade da carne celular? Na verdade, o processo em si não é muito novo, porque a gente sabe fazer reprodução de células sob nosso comando. É o que a gente faz quando a gente faz cerveja. É o que a gente faz quando faz vinho. Então, são tonéis fechados, com condições controladas, onde a gente dá tudo que aquela célula precisa para crescer. Para se reproduzir, inclusive. Exatamente, com certeza. A multiplicação celular é um passo essencial. Só que a gente não sabia como fazer isso com células animais. Porque uma coisa é um micro-organismo independente, ele sabe viver sem depender das condições internas do nosso organismo. A nossa célula não, a nossa célula ela precisa da temperatura corporal nossa, daquele sangue circulando, trazendo todo o aporte nutricional, trazendo os fatores de crescimento, trazendo os hormônios, para que ela se mantenha saudável, consiga se multiplicar e consiga se diferenciar, né? O que é diferenciar? É virar uma célula, por exemplo, muscular, que é diferente de uma célula de gordura. Tá? Então, tudo isso a gente precisou de muita ciência. E aqui na SBPC, né, nenhum lugar melhor para a gente valorizar isso, né? Que as coisas que acabam chegando na mão de cada cidadão, elas dependem de muita ciência, né? Escute, nesse caso, então, é a própria célula animal mesmo que vai para a reprodução? Exatamente. Essa é a diferença. Quando a gente fala de carne vegetal, são produtos que simulam a carne. Isso, perfeito. Que são muito bons. Ambientalmente, eles são melhores do que os produtos celulares. Sim. Você tem um passo a menos. Você planta e tem o produto, tá? Na carne celular, você planta, de novo, o alimento vem do campo, né? E as pessoas se perdem porque elas pensam assim, carne de laboratório. Ai, meu Deus, vou comer coisa de laboratório. Não! A pesquisa é no laboratório. Como a pesquisa para plantas é no laboratório, a pesquisa para a produção convencional de carne também é no laboratório. Mas a produção de carne celular não é em laboratório. A gente está falando de toneladas. A gente está falando de toneladas de plantas que precisam ser plantadas para a gente fazer o alimento para as células, que se chama meio de cultivo, mas nada mais é do que a ração que a célula vai comer. Quando a gente dá ração para um animal, quando a gente come,
a gente come para alimentar as nossas células. Então, a gente vai ter a célula sendo alimentada diretamente. Pela planta. Mas o grande diferencial da carne celular é que é carne. Se eu pegar células iniciais de boi, eu vou ter carne de boi, com o DNA daquele animal de origem, exatamente as mesmas proteínas. E Então nesse é a caso, mesma o proteína. sacrifício original que sai do animal é pouco, quase nenhum sacrifício. Virtualmente zero. Zero, né? Zero. Tem, inclusive, várias formas de obtenção dessas células iniciais. A gente vai evoluir para uma obtenção em que haja um sofrimento zero. Tem um estudo, por exemplo, americano, onde as células originais do frango, por sinal, o frango celular está em restaurantes já nos Estados Unidos. Acabou de ser liberado. Olha só. Né? Em breve no Brasil, se tudo permitir. Dependemos de agilidade da Anvisa, agilidade do mapa, mas chegaremos lá com certeza. Tem essa proposta de pegar células originais para colocar em cultivo a partir de uma pena, que a raiz da pena tem células. Então, isso ainda, nós estamos assim, eu sempre gosto de usar a imagem daquele filme Jogo da Imitação, que conta a história do Turing. Que o primeiro computador que ele fez com aqueles botãozões, assim, fazendo o 0 e o 1, né? Era uma sala inteira. E um computador, só a NASA podia ter, né? Sim, claro. E hoje a gente anda de celular para cima e para baixo, muito mais capaz do que aquele computador do Turing. Claro, né? Então as novas tecnologias, elas têm essa característica de ter uma aparência excludente, porque elas estão ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento. Sim. Parte da pesquisa e desenvolvimento tem atenção à paridade de preço, a um potencial de acesso a todos. E claro que isso é muito facilitado para os países que estão junto na pesquisa e desenvolvimento. É aí que a gente quer que o Brasil esteja. Investindo grana, inclusive, muita grana, claro. Quanto mais você investe, mais você participa, mais oportunidades você colhe. Mas acelera o processo, inclusive, Quanto você pode, menos você investe, quanto mais você se fecha, mais você sofre com a mudança, porque a mudança vem. Vem. É só pensar em motorista de Uber e motorista de táxi. Isso. A gente tem que andar de mãos dadas com as inovações, porque elas são para o bem, elas são formas muito mais eficientes de se fazer as coisas e elas vão beneficiar primeiro quem está mais perto. Claro, quem está claro. participando, inclusive, melhor ainda, se puder participar do desenvolvimento, né? E me conta, agora, quando desenvolve a carne nesse processo, ela não vai ter a cor da carne original. Claro que vai. Vai? Porque a cor da carne, ela é resultante de uma proteína, que é a hemoglobina, que é uma proteína, no caso da carne é mioglobina. A hemoglobina é que está no sangue. Isso. E a mioglobina é a parente dela, que está no músculo. No músculo. É uma proteína. Como eu te falei... Ele vai também reproduzir... Essa proteína é feita dentro da célula muscular. E a gente tem a célula muscular conosco, entende? Então, a carne celular, diferente da carne vegetal e dos produtos para zootecnia de precisão, a carne celular é a carne. célula animal, como ela se reproduz no animal, só que se reproduzindo fora do organismo animal, libertando os animais. Pô, super legal. De serem colocados nesses sistemas de baixíssimo grau de bem-estar animal e de serem mortos de uma maneira extremamente precoce, quando eles estão saudáveis, né? Para satisfazer essa vontade, porque não é uma necessidade, mas é uma vontade humana de comer carne. Vê uma cultura já, né? Então é difícil de mudar. Esse aspecto cultural é muito importante. Muito, muito. A gente, com as carnes vegetais, já tem a possibilidade de você fazer... Eu sou de família italiana. Sim. Minha avó fazia a melhor almôndega que eu já comi na minha vida. Hoje eu já consigo fazer a receita da minha avó utilizando carne vegetal. Né? E a carne celular vem ainda com esse adicional de ser verdadeiramente carne, não uma imitação, não mas imitação. carne. E com a coloração, com tudo da carne animal. Então, sem nenhum problema. Melhor ainda, Melhor sabe ainda. por quê? Por quê? Porque ela é customizada. O que eu quero dizer com isso? Quanto você quer de gordura no teu bife, na tua picanha? Quanto é que você quer de gordura? Você quer carne marmorizada, que é aquela dentro? Ou você quer a cobertura? Isso tudo, quando a gente está falando de um processo celular, é customizado, você programa. Né? Já se mudou demais a anatomia dos animais, tentando customizar. Legal, legal. A gente gosta de peito de frango, então vamos selecionar o frango para ele ter cada vez mais peito. Isso causou, como eu disse,
vários tipos de doenças que os frangos têm por causa desse peito enorme. Desde doenças crônicas que vão doer a vida toda deles, como os articulares, até doenças súbitas, que frangos morrem por incapacidade do sistema circulatório, que não é compatível com o peito daquele tamanho. Então a gente estava restrito aí, tentando customizar, mas dentro da biologia do animal, a carne celular, ela é irrestrita. O céu é o limite. É o limite. Cara, eu vou ter que encerrar por causa do tempo, mas eu quero primeiro te parabenizar por esse trabalho, por essa pesquisa, por tudo isso que você explicou, e dizer assim, em que estágio nós estamos aqui na Federal com essa carne? Em que estágio estamos? Boa pergunta. E quanto tempo eu vou botar no meu prato? Porque eu vou assumir que sou carnívoro, viu? Mas aí você vai poder ser carnívoro, claro, sem ter dor na consciência. Exatamente. Na Federal, a gente está avançadíssimo em relação à América do Sul, tá? E isso muito, e eu quero ressaltar aqui, graças à visão do governo do estado do Paraná, que aprovou um projeto importantíssimo que subsidia, então, a fundação desse novo laboratório, que é o Zoocell, que é o Laboratório de Zootecnia Celular. Sigam o Zoocell no Instagram, nas redes. Zoocell. Vamos colocar aí. Zoocell se chama, Zoocell. Tá. Laboratório de Zootecnia Celular. Então, o estágio desse laboratório é de montagem. Nós estamos comprando os equipamentos para que ele comece a funcionar. A gente espera que ainda antes do final do ano. A gente tem pesquisas com células animais em parceria com o laboratório que também está no campus do Centro de Diagnóstico Marcos Henriette. A gente já está fazendo alguma coisa, mas o laboratório de zootecnia celular plenamente funcionando, provavelmente mais para o final do ano. Né? E apoio da Fundação Araucária, é isso, né? Fundação Araucária, Governo do Estado do Paraná. Só existe tudo isso por causa da visão. Aqui eu quero deixar um agradecimento muito grande em nome do professor Ramiro, presidente da Fundação Araucária, em nome do nosso governador Ratinho, pela visão do benefício que é esse investimento. Não é gastar dinheiro, isso vai trazer muitas oportunidades para o nosso estado e para o nosso país, né? E eu quero mencionar também que, além do Zoocell, a UFPR é muito forte porque nós temos 3 outros campi envolvidos. Aqui, o setor de biotecnologia, que é liderado pelo professor Carlos Sokol, um dos 2 melhores programas de biotecnologia do Brasil estão aqui na UFPR, na liderança do professor Sokol, onde a gente tem a previsão, né, de iniciar estudos de escalonamento, porque não é só conseguir reproduzir, nós temos que fazer toneladas. Sim. Né? A reprodução então, esse escalonamento nós temos condição de estudar aqui na equipe do professor Sokol. Nós temos a equipe do professor Germano Reis, que é da administração, a escola de administração, que é aquela questão, não adianta ter a biotecnologia se ela não se tornar viável, barata, se ela não estiver dentro de uma cadeia que funciona, porque eu posso saber produzir carne celular, mas de quem que eu vou comprar o bioreator? Claro. Tem que ter alguém produzindo bioreator, tem que ter alguém produzindo insumos, as plantas que vão mais bem alimentar as células, quais são? A gente tem isso sendo estudado no campus de Jandaia do Sul com a professora Renata Guedes, então nós somos uma rede espetacular. Ainda não posso deixar de mencionar a professora Renata Macedo da PUC Paraná, com qualidade da carne, professora Paula Pintro, na UEM, com toda a parte de novas moléculas, bioprospecção de possíveis moléculas para alimentação das células, tanto a partir de plantas quanto a partir de resíduos, porque a produção de alimentos gera vários resíduos que talvez sejam muito úteis para a produção da carne celular, né? Então a gente tem uma situação muito empolgante. Não, bacana, e a gente nota que é um trabalho de equipe mesmo, um trabalho em várias mãos, várias... A gente não faz nada sozinho, né, Faxina? Ainda mais e algo ciência, desse porte, algo desse né? porte, então... E Carla, temos parceiros internacionais. Também, né? Num outro momento, a gente tem muita coisa para falar dos parceiros internacionais. Carla Malanese, muito obrigado pela sua participação, viu? Foi um grande prazer. Sucesso. Parabéns pela Agência Escola, parabéns por essa beleza que está sendo aqui a nossa sede da SBPC, obrigado, viu? E parabéns por vocês, cientistas, que nos ajudam nisso. Obrigada.